Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Muito prazer. Sou Fernando Martinelli, mais um vídeo do canal História do Esporte. Aqui a gente fala tudo que é relacionado da história dentro do esporte, desde curiosidade, rivalidade, campeonatos e muito mais. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta e vamos para o legado de Jake Robinson. 15/4/1947 foi quando a Major League Baseball abriu as portas para um afro-americano. E quem foi? Jake Robinson, né? Já fiz um vídeo contando sobre a história dele, vou deixar nos cards para vocês darem uma olhada, mas primeiro ver esse vídeo que está bem legal. Ele foi incluído, como eu disse, no esporte. Ele foi o primeiro afro-americano onde no beisebol só os brancos jogavam, negros não podiam nem passar na porta do estádio para poder ver, olhar ou jogar, não podia, ou era os afro-americanos ou era os brancos, era dividido. E ele quebrou essa estigma, ele foi o primeiro negro a jogar, né, a entrar na liga, abriu as portas, através dele se abriu as portas durante a história, né, para os afro-americanos começarem a participar da Major League Baseball, que era um esporte muito popular naquela época. Né? Ela teve uma parada devido à Grande Depressão, que eu também já fiz um vídeo, vou deixar nos cards para vocês. Teve que dar uma parada, depois voltou um pouco embaixo. Foi quando abriu as portas para os afro-americanos e ele foi o primeiro a jogar. O que pensavam dele? Desculpa, gente. O que pensavam dele? Pensavam que ele não era capaz, que ele era apenas um afro-americano, né, ralé, que não conseguia nem levantar o taco de beisebol ou jogar uma bolinha. Mas ele mostrou que ele era muito mais além. Ele era diferenciado, ele mostrou a sua capacidade, que um afro-americano poderia jogar de igual para igual com os brancos. Foi mostrando isso no decorrer das temporadas, sendo que já na primeira temporada ele ganhou o prêmio de estreante, né, de melhor estreante na temporada em 1946, foi quando ele estreou. 2 anos depois, em 1949, ele ganha o prêmio de MVP da competição. Depois de 9 temporadas completas da Major League Baseball, 6 ele participou do All-Star Games. Eu pergunto, quer mais o quê? Né? Quer mais o quê? Ele provou que ele era um afro-americano que poderia jogar de igual para igual. E pela história ele foi um pouco além de alguns jogadores brancos que se intitulava bom, e ele chegou e provou que ele era melhor do que eles. Ídolo, sim, ele se tornou ídolo, né? Se tornou muito ídolo, ele se tornou muito grande, porque ele foi o primeiro afro-americano a entrar no esporte de brancos. Conforme o passar dos anos, a sua performance dentro das temporadas, os seus prêmios individuais e os seus títulos pelos Dodgers, né, Brooklyn Dodgers, que era a equipe que ele jogava, ele foi ficando muito grande. Então isso tornou-se e deixou ele a ficar muito grande dentro do esporte, tanto dentro como fora, porque tudo que ele começou a fazer fora começou a ganhar fãs. Então ele se tornou um grande porta-voz dos afro-americanos. E nisso, tudo que ele poderia se posicionar, ele poderia falar o que estava acontecendo contra os afro-americanos dentro dos Estados Unidos. Então ele se posicionava, ele falava, ele se colocava de frente, ele batia de frente. Então ele sempre estava colocando que os afro-americanos tinham os mesmos direitos que os brancos. E ele sempre deixava claro em toda a declaração que ele dava na época. Então sim, ele se tornou um grande ídolo, não só até pelos afro-americanos, começou a se tornar um grande ídolo até para as pessoas brancas, começaram a idolatrá-lo como um grande ídolo do esporte. Quando se aposentou, né, ele recebeu uma carta não, ele recebeu um comentário que no final do vídeo eu vou contar para vocês o trecho dessa carta que ele deixou. Quando ele se aposentou, ele foi meio que criticado. No final do vídeo eu vou trazer para vocês um trecho da carta de resposta que ele deu a esse jornalista. Então voltando. Quando ele se aposentou, ele viu que realmente ele tinha se tornado uma pessoa muito grande para o esporte,
no beisebol, dentro dos afro-americanos, sobre o que ele trouxe para os afro-americanos, a importância, né, dos afro-americanos disputarem o esporte de igual para igual contra os brancos, abrindo portas para outros jogadores afro-americanos a disputar, tanto os esportes que estavam surgindo, como o beisebol, basquete, o hóquei, né, o futebol americano. Ele abriu as portas para todos esses tipos de esporte. Então, tipo assim, ele se tornou um grande mesmo, tanto como pessoa, como ídolo. Cara, ele ficou grande dentro dos Estados Unidos, ele ficou muito grande. Então ele poderia falar o que ele quiser. Então quando ele se aposenta, ele ganha uma coluna no jornal, onde ele poderia falar do beisebol, que é o esporte que ele praticou, que ele tinha a experiência de fazer os seus comentários, né? Como hoje se acontece quando os jogadores padres viram comentar, alguns viram comentarista, outros não querem saber de nada, e ele se tornou um colunista do beisebol para falar sobre o que acontecia dentro do esporte. Mas deram as portas para ele, abriram a porta para ele também falar de coisas raciais. E ele não ficou quieto não, ele sempre se posicionou nesse ponto também, mesmo depois de ter parado. Ele falava, ele comentava, ele criticava o que acontecia quando surgiam palavras contra os afro-americanos. Então ele continuou o seu trabalho mesmo depois de ter parado, mesmo depois de ter aposentado, né? Também virou sócio para poder ajudar as pessoas afro-americanas a abrir seus negócios, porque até então eles não podiam. Então ele criou como é que eu posso dizer? Ele abriu um tipo de uma sociedade para os afro-americanos terem a liberdade de ter os seus negócios, né, de ter as suas lojas, sua mercearia, seu supermercado, sua padaria, para poderem vender e trabalhar dignamente dentro dos Estados Unidos. Década de 50 e de 60 foi aonde surgiu o movimento de direitos civis, que é mais ou menos o que eu acabei de falar no outro estrofe ali, né? Que ele entrou com uma sociedade para poder ajudar as pessoas a abrirem seus próprios negócios, né? Mas ele, além disso, ele também falava, como eu disse, dentro da sua coluna, né? Que ele poderia falar de beisebol e poderia falar de alguns movimentos racistas que aconteciam contra os afro-americanos. Então ele começou a se posicionar, a falar que era errado, né, o que estava acontecendo, e nisso tinha já o Martin Luther King, que também já lutava. Nisso se uniram, se tornaram grandes amigos, e sempre quando estavam no palco, no palanque, falando em alguma movimentação, os dois estavam juntos, né, mostrando a importância, né, de porta-voz que ele tinha dentro desse movimento que existia naquela época, da década de 50 e da década de 60. Ele era um fortemente, porque toda oportunidade que tinha em qualquer tipo de assunto, ele entrava para poder falar, então o chamavam para ele poder debater e conversar sobre isso. A carta de Sr. Keefe é a carta que eu falei para vocês que ficaram aí até o final do vídeo, né? É uma carta muito longa, mas eu peguei só um trecho, porque se eu fosse falar, eu ia falar o vídeo inteiro, então ia ficar muito longo o vídeo, né? Então, assim, eu peguei um trecho da carta porque o Sr. Keefe xingou ele quando ele se aposentou de insolente pela causa que ele lutava. E ele, dentro da carta, ele perguntou pro Sr. Keefe. Dentro da carta, ele respondeu mais ou menos assim, que tinha um jogador chamado Dead Williams, que não lutava por causa nenhuma porque ele era branco. Mas ele perguntou pro Sr. Keefe se caso fosse o Williams, né, Dodge Williams, se o Sr. Keefe também ia xingar ele de insolente. Vou ler a trecho da carta para vocês. Desejo que você pudesse ver isso como eu vejo, mas eu tenho uma pequena esperança. Eu desenho que você possa compreender quão injusto o anti-americano é em uma questão de origem fazer tanta diferença para você. Imagino que você tem origem irlandesa. Me disseram que há apenas 50 anos anúncios de empregos em jornais tinham a observação: irlandeses e italianos não são aceitos em certas regiões do nosso país. Isso foi esquecido ou menos superado? Então existia uma crítica, né? Ele perguntou porque os irlandeses e italianos também tinha essa parte, né, de crítica,
E ele também pergunta se ele se posicionava contra isso, né? Porque o Sr. Keith, ele era a favor da segregação racial. Ele não aceitava andar do lado dele um afro-americano ou ele ir numa loja e ser atendido por um afro-americano. Para ele, ou era branco ou era branco. Não tinha meio termo, né? Então, ele era a favor, ele sempre se posicionava isso e tinha uma risca, né, com o Jake Robson sobre isso. Jake Robson, então, que eu falei para vocês, é uma lenda nos Estados Unidos, ele é uma lenda no esporte, ele foi onde abriu os esportes para todos os esportes, para os afro-americanos poderem participar. Tem um filme dele que é com o ator Chadwick Boseman, né, que fez o Pantera Negra, né, Chadwick Boseman, né, ele interpreta o Jake Robson, onde tem uma frase que é muito legal, que é: quem sabe todos usaremos o número 42 para que ninguém mais nos diferencie, que é uma frase que ele usou com um amigo dele dentro da época que ele jogava. Essa frase é dita no filme. Várias referências do número 42 tem na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver que a história é bem legal. Tem um livro que conta tudo que eu falei aqui, né? Que não tem nada resumido, mas tudo, né? Que é First Class Censorship, The Civil Rights Letters of Jake Robson. Espero ter pronunciado certo, mas qualquer coisa eu vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma olhada. Então, gente, esse foi o vídeo de Jake Robson e seu legado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Vou deixar uma playlist aqui embaixo para vocês darem uma olhada, né, do Big Four, de algumas rivalidades. E lá dentro tem o beisebol, quando surgiu. E vídeo segunda, quarta e sexta às 15 horas. Eu espero vocês aqui. Então, fiquem com Deus, né? Obrigado às pessoas que estão se inscrevendo, apesar de serem poucas, mas eu creio que mais gente vai chegar e mais gente vão me ajudar. Então, vocês que já são inscritos, compartilhem esse vídeo e me ajudem a crescer. Fiquem com Deus. Até mais. Fui!